Boa noite, irmãos. Muito feliz de estar em família novamente. Fazia tempo que eu não via muitos rostinhos aqui. Tem muitos rostos novos também. E é um prazer estar aqui novamente. Eu sou a Sara, como o Zé falou, para as pessoas que eu ainda não conheço. Eu fui para o Piauí no início de 2022, no início do ano passado. E fui no intuito de ajudar num projeto da Igreja Batista Espaço Vida, onde nós estamos. Lá conheci Anderson também. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E eu quero falar com os irmãos como foi esse período desse ano de 2023. Eu ia ficar um ano lá, que é o ano de 2022. E eu vi a demanda, vi que o Senhor tinha me chamado realmente para um missionário e decidi ficar mais um tempo também. E dedicar a minha vida a isso. E estou lá desde 2022, início do ano de 2022. Tem algumas fotos que vão passar aqui. Elas vão passar e são de algumas coisas que a gente tem falado. A Bruna falou que não, então eu creio que não vai dar para passar. Mas eu tenho uma transmissão no WhatsApp também, posso passar as informações para os irmãos. Mas esse ano de 2023 foi um ano de edificação da igreja mesmo. A igreja ela não é uma igreja antiga, é uma igreja nova. Então ela está em constante assim, edificação e construção, os membros. É uma igreja nova, né? E o irmão Rafa, que esteve aqui há um tempo, está lá como pastor, está pastoreando. E esse tempo de 2023 foi um tempo de edificação mesmo, para a gente ajudar tanto no projeto, quanto na igreja com os membros. Então, a igreja tem um projeto com crianças de 3 até 18, mais ou menos, a idade. O mais velho deve ter uns 18 anos. E eles vão para lá semanalmente. O foco do nosso projeto é evangelização da vida deles e também ensinar novas habilidades. Então, eles vão para lá semanalmente, ouvem o evangelho, e a gente tem oficinas de costura, tem oficinas de violão, tem oficinas de jiu-jitsu. Então, eles vão para lá, ouvem o evangelho e aprendem novas habilidades. E o nosso foco é transformar a vida deles. É óbvio que tem também alguns pontos e algumas dificuldades, como a idolatria e o contexto onde eles estão colocados. Então, a gente trabalha com eles semanalmente, eles ouvem o evangelho, mas quando eles chegam em casa, tem um altar com os santos que os pais deles adoram. Eles vão para o projeto semanalmente, mas no final de semana os pais deles levam eles para a igreja católica. Alguns fazem catequese também. Então é uma dificuldade nossa. A gente está trazendo eles e a família está tentando puxar para o outro lado. E a gente segue. E a gente segue evangelizando essas crianças. O contexto que eles estão também é um contexto vulnerável, onde os pais não apoiam, os pais não incentivam, não tem uma perspectiva assim, né, de vida para eles. Então, a gente está lá com um projeto com esse objetivo, de além de trazer o evangelho, trazer dignidade também a essas famílias e essas crianças. E eu trabalho com as crianças de 9 a 11 anos. Então, semanalmente elas vão lá, a gente tem o trabalho de evangelismo e o trabalho com essas crianças com as oficinas. E também com a igreja. Então, eu tenho semanalmente um encontro com as meninas que a gente faz um discipulado, um estudo. Nós estudamos o livro de Tito, estudamos o design divino, que fala sobre feminilidade com essas meninas. Também mulheres, né? Tem a minha idade. Também estudamos o livro de Tito e o último livro que nós estudamos, nós falamos sobre pureza e sexualidade. E são mulheres que estão na igreja há um tempo, têm a minha idade 25, algumas 28, algumas 30. Estão na igreja há um tempo, mas nunca foram discipuladas. Então, não há uma maturidade espiritual, né? Então, eu estou nesse trabalho também de acompanhamento, aconselhamento e discipulado dessas irmãs, para que daqui a um tempo elas discipulem outras mulheres. E também, trabalhando no projeto, na igreja, na organização de algumas coisas também. A gente teve o Prega a Palavra, que para os irmãos, eu mandei para os irmãos saberem. É um curso muito legal de exposição bíblica para os homens. E no Nordeste, principalmente no Piauí, onde nós estamos, há uma ausência, uma falta e uma carência muito grande de exposição verdadeira e bíblica da palavra. Então, esse curso lá, ele serve justamente para os homens aprenderem a expor a palavra de forma verdadeira e bíblica. E isso é muito bom. A gente esteve lá, durante esse ano teve 2 módulos já do curso, para que esses homens possam ser edificados e exporem a palavra de forma bíblica. É uma bênção, é realmente um privilégio. E nesse período desse ano também, continuei a minha faculdade, eu faço faculdade à distância, faço pedagogia, estou no 2º período, e também tenho cursado essa faculdade para me ajudar no ministério daqui a um tempo também, e no processo de casamento. Ano passado eu vim aqui no finalzinho do ano já,
Vocês conheceram o Anderson em janeiro, alguns sim, outros não. Conheci ele no campo missionário no ano passado. A gente teve várias conversas com o Zé, com meus pais, né? Nossos familiares, recebemos muitos conselhos e noivamos no começo do ano. Ele veio aqui conversar com os meus pais presencialmente, conversar com os irmãos também da igreja e nós vamos nos casar. Em outubro desse ano, na verdade esse mês, daqui 2 semanas, nós iremos nos casar. Nós estamos muito felizes com os irmãos se envolvendo e nos apoiando em orações, em serviço. As irmãs, a gente recebendo foto das irmãs trabalhando na cozinha, nosso coração se enchia de alegria. Nós somos muito gratos por toda a ajuda e por todo o apoio, né, que os irmãos têm dado. E estou nesse processo de deixar de ser apenas a missionária para me tornar a família missionária junto com o Anderson, né? Então, vou deixar ele falar os próximos passos. Boa noite, igreja, graças e paz. Como eu falei, me chamo Anderson, a maioria já me conhece, né? Estive aqui em janeiro, visitei a casa de alguns, a gente teve um tempo muito legal aqui. Então, tudo isso que a Sara falou, algumas coisas eu fiz parte, outras não, durante esse processo, durante esse ano todo, né? Esse foi o trabalho que ela fez lá. O meu é um pouco parecido também, só que nesse ano eu não estava integralmente na missão, eu não estava integralmente no projeto e nem na igreja. O principal motivo é mesmo pela questão de sustento, que lá a nossa igreja não conseguia sustentar, então eu comecei a trabalhar numa empresa aqui, de Atibaia, até de um irmão lá da Piba. Então eu estou trabalhando nessa igreja e dividindo projeto, igreja e o trabalho, e também um seminário. Obrigado. E também um seminário. Eu estou fazendo seminário em Fortaleza, mas é EAD também. Então a Sara faz pedagogia e eu faço o seminário, todos os dois EAD. Nós começamos esse ano e terminaremos, creio que daqui a 3 anos juntos, né? Se passarmos de todas as matérias aí. Eu vou falar só um pouco, irmão, sobre quais são os nossos planos a curto prazo e a longo prazo. Vocês conheciam os planos da Sara, só que agora não é só mais Sara, né? Já e ainda não. Eu tinha planos, Sara também tinha planos, e agora esses planos vão glorificar a Deus de forma junta, né? Eu e ela. A curto prazo, o nosso plano, a nossa missão é ajudar na estruturação, na reestruturação, podemos dizer assim, lá da igreja de Piripiri. Por quê? Como vocês sabem, o Samuel não está mais lá. Agora só tem o Rafa, presbítero, que se converteu lá, criado lá, veio aqui, fez a EPPIBA durante 1 ano e agora voltou. E é tudo novo para ele. Ele era um presbítero da igreja e tinha mais 2 presbíteros ajudando ele. Agora não tem mais o Samuel e não tem mais o outro. Só está ele sozinho. As fotos estão passando? Ah, não. É só lá, né? Ah, não. Aqui vai passar algumas fotos aí das atividades durante o ano. Então, o nosso objetivo hoje é ajudar o Rafa, o pastor Rafa, a estar na frente da igreja, né? Não na frente como líder, mas ajudando ele, dando suporte. Algumas atividades que envolvem esse suporte é discipular novos membros. A Sara, como ela falou, com esse grupo que ela tem, de mulheres, eu com os homens. Dar suporte na EBD e nas pregações. Como eu estou no seminário, agora o Rafa tem me usado bastante na EBD, nos pequenos grupos e nas pregações aos domingos. No IBEV Kids, IBEV é a nossa igreja, Igreja Batista Espaço Vida, é o Ministério de Crianças. Na turma do Geração Mais, Exploradores é a turma da Sara, e Geração Mais é uma turma dos mais velhos, de 12 anos até 16, 18 anos. Eu não sou o professor deles, mas eu dou um suporte lá para eles, então eu dou aula, às vezes dou alguma disciplina, com esportes também. E evangelismos externos, lá na igreja eu sou promotor de missões, então tudo que envolve os evangelismos externos, as atividades, junto com a junta de missões, eu estou lá na frente, e também os esportes. Na nossa igreja não tem um projeto de esporte. Não existe algo que todo mundo que as crianças vão e elas jogam, algo sistematizado. Existe esporte, mas um motivo muito gratificante de dar glória a Deus mesmo é que alguns jovens da minha faixa etária, 20, 25 anos, eles foram até a nossa igreja e pediram para usar a quadra, para jogar basquete. Isso foi no começo do ano. E a gente deixou. Eu não jogava basquete, não sabia para onde que ia basquete. No final do ano passado, perdão. E desde então eles têm ido para lá, dia de terça, quinta, às vezes na quarta-feira, e o basquete acontece. Alguns já vieram de berços evangélicos, mas não são desviados, outros odeiam a igreja, mas para a glória de Deus eu tenho conseguido ter conversas intencionais com esses jovens. Ainda continuo não sabendo jogar basquete, mas eu estou lá com eles,
E é muito bom, porque eu vi a graça de Deus, eles chegaram até nós, eles pediram para ir para lá jogar. A gente não estava esquematizando nada disso. E aí eles vão e a gente consegue ter um tempo muito bom. Então, a curto prazo, nós permanecemos na igreja de Piripiri, ajudando nesse processo, onde o Rafa está começando o seu ministério como pastor e a igreja já está andando. Então, imaginem esse contexto aí. A longo prazo, eu e Sara terminaremos nossos cursos em 3 anos. Eu, seminário, Sara, pedagogia. Eu já terminei o meu de marketing também, sou formado em marketing. E o nosso objetivo final é trabalhar com os povos muçulmanos. Acredito eu que algumas pessoas já sabem disso, pois a gente conseguiu conversar. E dentro desse processo de trabalhar com os povos muçulmanos, a gente tem o desejo de conhecer e experimentar 3 culturas diferentes, 3 povos muçulmanos diferentes. São os povos muçulmanos refugiados, os povos muçulmanos em seus territórios, ou seja, no Oriente Médio e alguns locais da Ásia, e os povos muçulmanos fora do seu território. Então, imaginem que povos muçulmanos refugiados. Aqui em São Paulo tem povos muçulmanos refugiados. Povos muçulmanos em seu território. Imagine o Egito, imagine a Turquia, imagine países do Oriente Médio, Ásia. E povos muçulmanos fora do seu território já seria talvez a Europa. Então, antes de ir para o campo e ficarmos bastante tempo, nós queremos ter esse contato com esses 3 tipos de povos muçulmanos. Isso é um planejamento para 3, 5 anos, a gente conseguir fazer essas viagens aqui de curto prazo. Então, só reforçando, curto prazo, nós estamos em Piripiri, ajudando o pastor Rafa, ajudando os missionários que estão lá, para conseguirmos fazer com que a igreja não dependa só dos missionários que vão, porque vocês têm noção disso, os missionários vão, mas eles saem depois de um tempo. E a igreja não pode depender só dos missionários. Então a gente está nesse processo de fazer a igreja andar com seus próprios pés, e a longo prazo a gente tem esse desejo de servir com os povos muçulmanos. Então nos próximos meses vocês vão ver nos informativos missionários um rosto novo, né? Que no caso sou eu, não vai ser só mais o informativo missionário da Sara, vai ser o informativo missionário da família Castro. Então quando vocês verem família Castro, vocês vão saber que sou eu e Sara. Se vocês quiserem conversar mais um pouco, vocês podem conversar com a gente ali. Eu vou estar na porta da cantina para vocês irem lá comprar um lanche com o Rony e conversarem com a gente. É verdade, o Zé falou que tem um convite. Todos estavam convidados, acredito eu, mas eu vou reforçar. Dia 21, às 4 horas em ponto. Às 4 horas em ponto? Às 4 horas em ponto, nós estaremos aqui casando, e eu espero que todos vocês possam estar. E eu vou ficar muito feliz. A Sara principalmente, se a gente estiver aqui em frente ao altar e quando olhar para trás, ver o rosto de vocês felizes com a gente. Amém? Então, estão convidados.